Olá, tudo bem? Espero que você esteja bem. Estou aqui de novo para mais uma conversa sobre a dimensão discursiva da linguagem. É uma continuação do nosso vídeo anterior, espero que você tenha assistido. E a gente vai começar a nossa conversa revisando o que a gente já viu, tá bom? Então acompanha aí. Para relembrar o que a gente viu no vídeo passado, eu trouxe aqui minhas amigas, na verdade as amigas da minha filha, a Catarina e a Filomena, que vão me ajudar nessa tarefa. Imaginem que a Catarina vai ocupar a função de emissora e ela vai mandar uma mensagem para a Filomena, certo? Uma mensagem assim super elaborada. Ela vai mandar aquele olá. Bom, então nós temos emissora, mensagem, receptora. Temos três dos elementos de comunicação. E essa mensagem ela vai ser transmitida por meio de um canal, que no caso vai ser a oralidade aqui ou o próprio balãozinho de fala, certo? É o meio físico, então, por onde a mensagem vai caminhar, vai ser transmitida. E essa mensagem, ela está codificada num determinado código, que no caso vai ser a língua portuguesa. Poderia ser uma outra língua, poderia ser Libras, poderia ser imagens, enfim, mas sempre vai haver a utilização de um determinado código no processo de comunicação, como a gente viu. E essa mensagem, ela está relacionada a um determinado contexto, que seria o assunto, o conteúdo, algo que está além do texto e que envolve toda essa situação de comunicação, certo? Mas aí a gente conversou que esse esquema, ele é um pouco limitado. Por que ele é limitado? Porque ele dá uma ideia mecânica da comunicação. Ele não dá conta da complexidade da língua, da complexidade da interação que a gente realiza por meio da língua. Ele entende, é como se a Catarina primeiro pensasse, aí depois ela codificasse e aí ela transmitisse a sua mensagem lá para Filomena, como se fosse passar um bastão para outra pessoa. Mas na verdade não é assim. Por quê? Será que a Catarina ia mandar esse olá aqui se fosse uma outra pessoa? Se fosse o pai dela, se fosse um professor, uma autoridade? Acho que não, né, gente? Então, esse outro, que a gente vai chamar agora de interlocutor, ele está em todo o processo sendo considerado. Desde o início, ele acaba interferindo na forma como eu vou me relacionar com esse outro, como eu vou utilizar a linguagem, a língua, para estabelecer todo esse processo de comunicação e interação. Então, existem outros teóricos que estudaram tudo isso. Eu posso citar Bakhtin, por exemplo, que trabalha com a noção de gêneros do discurso, que foi uma noção que a gente já estudou também, que ele vai ver a língua funcionando do ponto de vista interacional. E ele vai falar dessa importância do outro na constituição da mensagem. Bom, vocês não precisam decorar esses teóricos que a gente está citando aqui. Teriam outros até para a gente citar, por exemplo, Pechet, que é o precursor da análise de discurso. Mas enfim, é só para a gente refletir por enquanto que esse processo é limitado, porque na verdade a nossa língua não funciona assim, né? Primeiro um fala, depois o outro escuta. Há uma dinamicidade em todo esse processo. E nem sempre a gente utiliza a língua para comunicar. Às vezes a gente utiliza a língua justamente para o contrário, para não comunicar. Então, quando você dá uma resposta evasiva a alguém, a seu pai que perguntou uma coisa importante, você não está querendo comunicar, você está querendo justamente o contrário. Pensem no seguinte exemplo. Imaginem lá um palestrante que vai falar a um público do ensino médio sobre física quântica, um assunto super complicado. E esse palestrante, em vez de adequar a sua fala ao público-alvo, ele acaba usando termos super complexos, utilizando um raciocínio que ninguém consegue acompanhar, que só seria acessível, por exemplo, a quem estivesse lá no doutorado em física. Bom, e aí a plateia pode sair com aquela sensação: nossa, não entendi nada, mas o cara manja, hein? O objetivo dele nessa situação foi comunicar? Não.
foi o contrário, foi não comunicar, foi passar uma mensagem, uma imagem, construir uma imagem de si que ele é um entendedor do assunto. Então, nem sempre a gente utiliza a língua para comunicar efetivamente, da forma como é esse esquema aqui, e nem sempre esse esquema vai dar conta de explicar as nossas interações via linguagem. Valeu, Catarina, Filomena. Bom, agora que a gente já revisou, eu quero te convidar a fazer a leitura e interpretação de um texto junto comigo. Vamos lá. Se você quiser acompanhar, esse texto aqui ele vai estar lá na página 240 do seu livro didático, tá? Eu selecionei alguns textos do próprio livro didático para facilitar a visualização. Esse conteúdo todo aqui está no capítulo 14 do livro, certo? Então vamos ver o que nós temos aqui. A flora brasiliense, fraudulência, vegetale corruptus, árvore da família das maracutaias, suas sementes chegaram ao país com as caravelas e hoje, mesmo com raízes espalhadas por todo o território nacional, o seu caule espesso e sua copa frondosa estão fincados no Planalto Central, bem no coração do Brasil. E daí nós temos uma imagem ali, né? Se você consegue ver bem, atrás ali nós temos construções que acabam representando Brasília, e no primeiro plano nós temos a imagem de uma árvore sendo sustentada por algumas pessoas de terno, com pastas nas mãos, e as folhas da árvore, na verdade, são cédulas de dinheiro. Esse texto foi produzido por Angeli e publicado na Folha de São Paulo em 2001. Embora seja um texto mais antigo, né? Infelizmente continua sendo atual. E isso é interessante até para a gente compreender de que gênero se trata. Não sei se vocês conseguiram já identificar. O gênero aqui é o cartoon. Então, é um gênero muito parecido com o gênero charge, porque ambos os gêneros eles trazem essa criticidade, eles se utilizam do humor para fazer uma crítica social, política, e eles são gêneros curtos, né, construídos com a articulação da linguagem verbal e não verbal, geralmente em apenas um quadro. Né? Então, nós temos um cartoon aqui que está fazendo uma crítica bem interessante à questão da corrupção, da fraudulência, né, da fraude realizada pelos políticos. Então, está criticando todo o cenário político brasileiro, em que políticos se aglomeram ali, né, numa árvore em busca de dinheiro, e esse dinheiro aí é provavelmente o dinheiro do povo, o dinheiro do contribuinte, né, e um vai sustentando o outro para que essa máquina funcione, né? Então vejam que é um texto assim bem interessante, porque ele diz as coisas sem ser óbvio, né? Ele o autor constrói o texto de forma que o leitor tenha que interpretá-lo, tenha que identificar todos esses elementos, né? Então, provavelmente uma criança olharia para isso e não conseguiria fazer toda essa leitura que a gente faz, né? Porque ela não vai reconhecer todos esses elementos, não vai identificar ali, né, esses prédios de Brasília atrás, enfim, talvez ela ache engraçado, mas ela não vai conseguir provavelmente reconhecer a crítica, né, na mesma complexidade que a gente reconhece. Por que isso acontece? Porque o autor ele está presumindo que a gente tenha informações, que a gente saiba, consiga fazer uma série de conexões que uma criança, por exemplo, não conseguiria. Né? Então, ele joga com as imagens, ele joga ali com a definição da árvore, né? Como se fosse um elemento da flora mesmo, uma definição científica, né? E inclusive lembra um outro gênero, não sei se vocês notaram também esse diálogo com um outro gênero, que seria o verbete enciclopédico, né? Então, ele apresenta ali as informações como se fosse uma definição de uma árvore mesmo, né? Uma definição científica.
Então, como eu falei, né, é um texto que não apresenta as coisas de uma maneira óbvia e justamente por isso ele é bastante interessante, né? A crítica acaba sendo bem efetiva ali, bem interessante. Ok, gente, o que eu gostaria de destacar? Por que eu trouxe esse texto aqui para nós? Vocês conseguiriam reconhecer alguma das funções de linguagem aqui? Ou dizer, esse texto predomina a função de linguagem referencial, fática, conativa? Não dá, né? A gente tem dificuldade e essa dificuldade não é à toa, porque num texto como esse, eu não consigo identificar a predominância nem de uma coisa nem de outra. Aquelas funções da linguagem, elas não dão conta de explicar a complexidade desse texto, tá? Então, como eu falei para vocês, as funções da linguagem são importantes, mas elas são limitadas. Em alguns casos, elas não vão conseguir, né, explicar todo esse processo comunicacional que acaba acontecendo entre o autor e os seus leitores, né? E como eu já falei, o cartunista ele está sempre ali pensando em quem é o seu interlocutor e a partir desse pensamento, dessa imagem que ele faz do seu interlocutor, é que ele organiza o texto dele de forma que o texto dele gere um impacto nesse interlocutor, que faça o seu interlocutor pensar, que gere, né, uma crítica ali de maneira não óbvia, né, mas de maneira interessante para o leitor mesmo, chamativa para o leitor. E isso eu não consigo encaixar lá na questão das funções da linguagem, certo? Então, como nós falamos, a teoria da comunicação ela tem várias limitações, nem sempre ela vai dar conta de explicar os processos comunicacionais e a gente tem que, né, entender a linguagem de uma maneira mais complexa, tá? Então, a linguagem, ela é indeterminada. Ela tem um caráter de indeterminação, ou seja, ela não diz tudo, ela não entrega tudo para o interlocutor, né? Ela não faz sentido por si só. É preciso uma série de outros elementos para que a linguagem consiga construir sentidos, tá? Então, nós podemos compreender a linguagem como um palco em que as pessoas interagem utilizando papéis sociais, lançando mão de determinados papéis sociais ou lugares discursivos. E nós falamos a partir desses papéis, nós interagimos a partir desses papéis. Por exemplo, como mãe, espera-se que eu fale certas coisas e que eu não fale outras coisas. Como professora, também, né? Eu não posso chegar aqui e dizer para vocês que isso não é importante, que você não deve estudar, enfim, porque do papel social de professor se espera determinadas coisas, né? Então, a linguagem, ela depende disso, ela funciona a partir dessa relação. Vamos ver alguns exemplos, né, disso acontecendo, então. Eu vou citar aqui a ambiguidade, o duplo sentido, o subentendido e o silêncio para nos ajudarem a compreender melhor como é essa questão da indeterminação da linguagem. Como que o texto ou a língua ou a linguagem não diz tudo, não dá conta do recado sozinho, né? A interação é muito mais complexa, o diálogo é muito mais complexo. Eu tenho um exemplo aqui de ambiguidade. O policial prendeu o ladrão em sua casa. Eu não consigo saber aqui se é a casa do ladrão, se é a casa do policial, né? E a linguagem, ela não é 100% completamente lógica, completamente certinha, ela não é espelho da realidade, né? Então vejam que ela abre margem para interpretações. Então, no caso aqui, a ambiguidade é quando eu deixo vir à tona, geralmente sem querer, uma possibilidade de sentido aqui, de sentidos diferentes.
O duplo sentido também tem a ver com isso. Coloquei um outro exemplo aqui, ó. É um mundo terrível. As pessoas não sabem mais o que é carinho. Carinho é o diminutivo de caro. Bom, olha só. Aqui, carinho acaba abrindo margem para uma dupla interpretação, né? Eu posso pensar no carinho como afeto e eu posso pensar no carinho ali como diminutivo de caro, né? Algo caro, algo barato, né? É o oposto de algo barato. Enfim, geralmente nós separamos aqui a ambiguidade e o duplo sentido compreendendo da seguinte forma: a ambiguidade geralmente ela acontece sem um controle, né? Ela acontece sem querer, digamos assim, e o duplo sentido não. O duplo sentido é quando algo é propositalmente pensado para gerar essas possibilidades de interpretação, tá? Mas em termos de funcionamento, o funcionamento é igual. E aí eu tenho o subentendido. Olhem um exemplo. Marcelo é rico? Bom, ele tem uma Ferrari. Vejam, aqui eu estou jogando para o meu interlocutor a interpretação disso. Então, meu interlocutor que vai saber se Ferrari significa ser rico, se ter uma Ferrari significa ser rico ou não. Então, eu não estou dizendo tudo usando a linguagem, mas eu estou, por meio da linguagem, sugerindo alguma coisa, lidando com esse subentendido, com algo que não é dito, mas que faz sentido ali, que é importante para a construção de sentido. E uma última questão, a questão do silêncio. Olha só como o silêncio é interessante. Maria e Joaquina são minhas alunas. A Maria é ótima. Então, né, gente, já perceberam ali como o silêncio faz sentido? Então, quando a pessoa que não fala da Joaquina, ela dá a entender o quê? Né? Ela silenciou e esse silêncio sugere muitas coisas. Né? Ela passa a bola para o interlocutor tirar as suas conclusões. Então, vejam que o silêncio também é uma forma bastante interessante e acaba demonstrando essa questão da indeterminação da linguagem. Então, como eu falei lá no início do vídeo, muitas vezes a linguagem ela é utilizada para comunicar, mas às vezes ela é utilizada para não comunicar, né? Ou para sugerir, ou para deixar subentendido, para gerar inferências, e por isso que estudar a linguagem é tão interessante, né? O papel do falante: ocultar ou revelar suas intenções. Como nós vimos, não é uma necessidade que o falante esteja realmente dizendo aquilo que ele quer dizer, né? O falante pode ser irônico, o falante pode trabalhar com o subentendido, com o silêncio, então ele pode manejar tudo isso para tentar dizer coisas, às vezes sem usar as palavras, né? E a gente vai ver um texto que trabalha com isso aqui no próximo slide, que vocês também podem acompanhar, está lá na página 242 do livro de vocês. Olha só que interessante. É uma crônica do Milor Fernandes. A vaguidão específica. As mulheres têm uma maneira de falar que eu chamo de vago específica. Maria, ponha isso lá fora em qualquer parte. Junto com as outras? Não ponha junto com as outras, não. Você não pode vir alguém e querer fazer coisas com elas. Ponha no lugar do outro dia. Sim, senhora. Olha, o homem está aí. Aquele de quando choveu? Não, o que a senhora foi lá e falou com ele no domingo. O que é que você disse a ele? Eu disse para ele continuar. Ele já começou? Acho que já. Eu disse que podia principiar por onde quisesse. É bom? Mais ou menos. O outro parece mais capaz. Você trouxe tudo para cima? Não, senhora, só trouxe as coisas. O resto não trouxe porque a senhora recomendou para deixar até a véspera. Mas traga, traga. Na ocasião nós descemos tudo de novo. É melhor, senão atravanca a entrada e ele reclama como na outra noite. Está bem, vou ver como. Gente, esse texto é muito bacana porque ele trabalha justamente com essa questão da indeterminação da linguagem, né? Há duas pessoas interagindo ali, conversando, e a gente percebe que elas estão se entendendo completamente,
né? Tudo aquilo que elas estão dizendo faz sentido para elas ali naquela situação, porque elas estão compartilhando um contexto que não é acessível para nós leitores. Nós não conseguimos saber do que elas estão falando, né? O que é coisa que elas falam, o que é o outro dia, quando que é esse outro dia, ou o que é essa ocasião aí a que uma delas se refere. Então, nós não temos como saber, mas ali naquela situação, tudo está funcionando muito bem, né? Nós fazemos isso no nosso dia a dia sem problema nenhum e a gente não se dá conta, né, de como a linguagem que a gente utiliza, ela é incompleta, ou seja, ela depende, né, do interlocutor, ela depende do contexto, ela depende de uma série de informações aí que estão além do código para ela funcionar, né? Então esse texto acaba demonstrando bem essa questão aí da indeterminação da língua, certo? E saber de toda essa organização da língua, de todos esses aspectos muito interessantes que a linguagem tem, é muito interessante porque nos ajuda nos processos de leitura e de interpretação. Então, quanto mais a gente tem consciência desses processos, mais a gente consegue interpretar adequadamente, né? A gente consegue ir além desse óbvio, além daquilo que está escrito, a gente consegue ler as entrelinhas. A gente já utiliza desses processos no nosso dia a dia, né? Então, às vezes, só uma olhada lá para o seu melhor amigo, sua melhor amiga, você já consegue transmitir muita informação, você já consegue interagir com ela de uma maneira a dizer coisas sem usar palavras. Mas, enfim, quanto mais a gente se dá conta desse processo, mais a gente consegue perceber, né, as outras pessoas, ou por meio de outros textos, esse processo sendo utilizado, beleza? Gente, então finalizamos a nossa aula de hoje, o nosso vídeo. Se você não fez uma pergunta sobre o vídeo 1, você pode fazer agora sobre o vídeo 2, tá? Lembra que é importante aí para a nossa questão da avaliação. E aí, depois eu vou postar lá no Classroom algumas atividades para a gente fazer e treinar um pouquinho, né, todas essas questões. A gente trabalhou aqui, né, mais em termos teóricos, trazendo alguns textos, alguns exemplos, mas é importante que também vocês tentem identificar esses processos sozinhos e isso, né, as atividades vão ajudar vocês, certo? Então tá, qualquer dúvida, escreve lá no Classroom, deixe seu comentário aí, deixe seu like, tá bom? E a gente continua conversando. Até mais, obrigada!